Oi, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre funções, hoje em específico sobre a função do primeiro grau, também conhecida como função afim, nós vamos ver como determinar a função do primeiro grau a partir de gráficos. Então, como analisar esses gráficos e determinar a função do primeiro grau desse gráfico. Então, se você tem dúvida desse conteúdo, assista o vídeo aí até o final. Bora para o exemplo. Neste exemplo, nós vamos ter um gráfico e nós precisamos determinar a lei de formação desse gráfico. Então, como nós vimos já sobre a função do primeiro grau, ou função afim, nós vimos que nós precisamos de 2 pontos para poder traçar e nós vimos que ela forma sempre uma reta. Então, aqui olhando para o gráfico, como é uma reta, nós já sabemos que nós teremos uma função do primeiro, nós temos uma função do primeiro grau. E nós precisamos determinar inicialmente esses pontos. Nós sabemos que o ponto ele é feito pelos pares ordenados, e aqui nós temos no eixo X, nós precisamos olhar para o eixo X e ver que o primeiro, vamos chamar esse aqui de primeiro ponto, tá? E esse aqui de segundo. Então, no P1 nós temos quanto? Quando o X for menos 2, o nosso Y é 3, e no segundo ponto, quando o X for 3, o Y é menos 1. Tá? Então, inicialmente, vamos lembrar a lei de formação de uma função de primeiro grau, que ela se dá pela expressão y igual a x mais b. Como nós já vimos, aqui no lugar do y poderia aparecer f e o x entre parênteses, que é a mesma coisa que o y. E vamos colocar esses 2 pontos que nós verificamos, o P1, que é composto pelo menos 2 e o 3, e o P2, que é composto pelo 3 e menos 1. Agora nós vamos substituir esses pontos nesta lei de formação aqui, tá? Que é a lei de formação da função afim. Substituindo o primeiro ponto, nós temos o quê? No lugar do y, nós vamos colocar o 3 e no lugar do x, o menos 2. Então, vai ficar como? 3 igual a A vezes o x, que é menos 2, mais B. Aqui nós substituímos o primeiro ponto. Arrumando essa expressão, nós teremos B menos 2A, que é aqui a multiplicação de menos 2 por A, igual a 3. Então, aqui nós substituímos o primeiro ponto. Agora, nós vamos substituir o segundo ponto. Substituindo o segundo ponto, no lugar do y, daqui da expressão, nós temos o menos 1 do ponto 2, e o x vai ser o 3. Então, vai ficar menos 1 igual a A vezes o 3, que é o nosso x agora, mais B. Só que aqui na segunda, nós já vamos isolar o B. Por quê? Porque nós vamos pegar esse valor do B, que vai ser 3, menos 3A menos 1, e vamos substituir na de cima. Ao invés de resolver por meio de montar um sistema, nós vamos resolver isolando esse B, tá? Então, vamos ver como fica. Nós vamos pegar essa expressão aqui de cima, do ponto 1, que nós substituímos, pegamos essa expressão e substituímos a segunda, que nós isolamos o B, e nós sabemos que o B vale 3, menos 3A menos 1. Então, no lugar do B aqui, vai ficar menos 3A menos 1, que está aqui, menos 3A menos 1, e copiamos o resto, menos 2A igual a 3, menos 2A igual a 3. Agora, nós vamos resolver, tá? Resolvendo, nós chegamos no valor do A. Resolvendo isso, nós podemos verificar que aqui nós temos termos semelhantes, menos 3A menos 2A, nos vai resultar em menos 5A. Igual, esse menos 1 vai para o outro lado da igualdade, somando aqui no 3, 3 mais 1, 4. Então, nós teremos menos 5A igual a 4, e agora nós isolamos o A, o menos 5 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo, então nós vamos ficar com 4 como numerador, e o menos 5 vai dividindo, então o nosso A é igual a menos 4 quintos. Então, a primeira parte aqui, nós já localizamos da lei de formação. Agora, nós precisamos calcular o B. Quanto que vale o nosso B?
nós podemos substituir aqui nessa aqui que nós isolamos, certo? Por quê? Porque B é igual a menos 3 vezes o A. Como eu já sei o valor do A, é só resolver. Então, vamos substituir aqui. Poderia ser nessa aqui, mas nessa aqui vai ficar mais fácil para nós. Substituindo, então, nós temos B igual a menos 3 vezes o A, que é menos 4/5. Fecha parênteses, menos 1. Então, aqui nós temos uma multiplicação, nós podemos multiplicar, como é uma fração, né? Nós sabemos que aqui todo número inteiro, o denominador é 1, então nós vamos ter menos 3 vezes menos 4, vai dar 12, e 1 vezes o 5, então nós vamos ter 12/5. Então, nós teremos 12/5 menos 1. Como que nós vamos resolver? Coloquei aqui para vocês, ó, 12/5 menos 1. Nós vimos que todo número inteiro tem como denominador o próprio 1. Então, nós teremos que fazer o MMC de 5 e 1. Ó, aqui eu coloquei 12/5 menos 1 sobre 1 igual. Fazendo o MMC de 5 e de 1, nós teremos o próprio 5. Quem tem dúvidas sobre MMC, tem vídeos na playlist sobre como calcular o MMC, tem dicas rápidas também sobre isso, macete. Vamos lá, então. Então, neste caso, nós temos que pegar esse novo denominador comum, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Menos 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Agora é só resolver aqui com os numeradores. Conservo o denominador e faço 12 menos 5. Então, o nosso B vai ser igual a 7/5. Aqui já temos a resolução dele, certo? Agora, nós vamos substituir o valor do A e o valor do B na lei de expressão e assim nós teremos a lei de formação de acordo com este gráfico. Então, substituindo o valor do A, menos 4/5 vezes o x, mais o b, que é 7/5. Certo? Tranquilo? Então, vamos fazer uma verificação. Por quê? Porque foram tantos cálculos que pode ter saído alguma coisa errada. Então, a gente pode verificar se está correto esse nosso cálculo, se realmente a nossa lei de formação deste gráfico será y igual a menos 4/5 de x mais 7/5. E como nós faremos isso? Vamos ver agora. Substituindo os pontos do gráfico na lei de formação. Nós vimos os pontos lá inicialmente e calculamos a nossa lei de formação específica. Vamos substituir. Então, nós pegamos o ponto 1, que está aqui no gráfico, o x é menos 2 e o y é 3, está aqui. E vamos substituir, correto? Substituindo, então. Vamos ver como que vai ficar. Nós teremos y igual menos 4/5 vezes o x, que é menos 2, mais 7/5. Resolvendo tudo isso daqui, nós teremos aqui primeiro essa multiplicação, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 4, 8, vai ficar 8/5 mais 7/5. 8/5 mais 7/5. Como nós temos uma adição de frações, nós olhamos para os denominadores. Se eles são iguais, nós vamos só somar os numeradores. Então, nós vamos fazer 8 mais 7, 15. Então, nós teremos 15/5. E nós sabemos que podemos fazer uma divisão aqui, né? 15 dividido por 5 vai dar y igual a 3. Ó, pega o valor aqui e verifica se o y é 3. É 3. Então, quando o x for menos 2, o y será 3. Então, no primeiro ponto, deu que a nossa lei de formação está correta. Vamos verificar para confirmar no segundo ponto? Então, o nosso segundo ponto, ó, nós temos no x o 3 e no y nós temos o menos 1. Agora, nós vamos substituir para confirmar se está correto. Então, nós vamos substituir na lei de formação que nós calculamos. Vai ficar como? Y igual menos 4/5 vezes o x, que é 3, mais 7/5, que é da nossa lei de formação.
Calculando, nós vamos ter aqui 3 vezes menos 4, que vai dar menos 12 quintos, mais 7 quintos. Então, nós ficamos, ó, tá aqui, menos 12 quintos mais 7 quintos. Olhamos para essa fração, adição de frações, denominadores iguais, é só operar com os numeradores. Isso vai nos resultar em y igual a menos 5 quintos. Também podemos fazer essa divisão, que vai nos resultar em y igual a menos 1, correto? Correto. Por quê? Porque é só olhar para o ponto 2, quando o x for 3, que nós substituímos aqui, o y terá que ser menos 1, e foi o resultado que deu aqui, y igual a menos 1. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de dar o like aí para ajudar o canal, e também, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque no nosso canal os vídeos são diários,